Olá, boa noite a todos. Meu nome é Adriana. Estamos aqui no Espaço Loja Arte Africana e mais um encontro do nosso clube de leitura, Pretas Leituras, com o Carlos Kies e a Priscila Costarella. E hoje, para esse tema, o tema do mês escolhido vai ser sobre o dia 25 de julho, onde comemora-se o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente fazer uma breve apresentação, falando um pouco desse dia, dessa data, e para comemorar essa data, né, para a gente, na verdade, refletir sobre a data, né, a gente vai falar sobre uma intelectual, uma filósofa, historiadora, muito importante brasileira, uma mulher negra brasileira chamada Lélia Gonzalez. A gente vai ler um texto dela e falar um pouco também sobre a atuação dela na política, no ativismo, e acho que é sobre isso. Vamos começar então? Pode. A gente vai abrir a apresentação, só um momento, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar a tela. Laile, boa noite, seja bem-vinda. Só mais um instante, a gente já começa com a apresentação. Boa noite, Laile. Bom, então começando nossa leitura de hoje, né, como eu disse no início, em comemoração ao 25 de julho, Dia da Mulher Negra Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra de Lélia Gonzalez e falar um pouco o que representa essa data, né, o 25 de julho. Então, falando um pouquinho sobre essa data, né, ela foi criada a partir do encontro de mulheres negras, né, em 1992, um encontro que aconteceu em Santo Domingos, na República Dominicana, e onde foi discutido sobre a situação da mulher negra nas Américas, né? Então, sobre a questão de machismo, racismo e todas as formas em que a mulher negra se encontra na sociedade, né, tanto brasileira quanto latino-americana, né? Se a gente pegar todos os índices, né, sociais, a mulher negra vai estar sempre ali na base da pirâmide, né? Quando a gente fala em índices de renda, índices de trabalho, né? Falando sobre índices também com relação à saúde, né? A negligência da saúde também da mulher negra. Falando sobre índices de violência, a mulher negra está sempre no topo desses índices, né? Como as que sofrem maiores violências domésticas, violência obstétrica e de tudo quanto é tipo. Então, pensando nisso, né, foi realizado esse encontro das mulheres negras brasileiras e daí surgiu uma rede de mulheres que continua até hoje e a partir dessa data, né, em 2014 aqui no Brasil, comemora-se no dia 25 de julho
o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em homenagem também a Teresa de Benguela, né, que foi uma líder do Quilombo do Piolho, né, no Rio do Mato Grosso do Sul. Então, essa data vem representar aí a resistência, né, das mulheres negras na nossa sociedade. Então, né, para quem quiser pesquisar, tem muita matéria interessante na internet, disponível, entrevistas, vídeos, artigos para serem lidos, tá? Peguei 2 artigos aqui do portal Geledesk, que traz muita informação também, um artigo também bem interessante do evento que acontece no Rio Grande, também acho que é interessante para quem quiser, né, se aprofundar mais e pesquisar, vale a pena. Aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais, falando sobre a vida e a obra de Lélia Gonzalez, né? E vou abrir aqui a segunda apresentação, e aí a gente já começa a falar. Só mais um instante, vamos abrir a apresentação. Pronto. Então, por que trazer Lélia Gonzalez, né, no nosso clube de hoje? Porque ela foi uma das pioneiras lá na década de 80, ela já trazia, né, pensamentos, trabalhos, né, artigos falando sobre sexismo e sobre racismo, né? Inclusive o texto que a gente vai trazer hoje fala sobre isso. E aí vamos falar um pouquinho da vida de Lélia Gonzalez. Quem foi, né, essa mulher? Ela é filha de um operário e de uma empregada doméstica, nascida em Belo Horizonte em 1935, faleceu no Rio de Janeiro em 94, e aos 8 anos de idade, né, ela deixou a capital mineira, partindo em direção ao Rio de Janeiro com toda a família, onde permaneceu até o fim de sua vida. E aqui uma fala dela no jornal Pasquim, de 1986, onde ela diz: quando criança, eu fui babá de filhinho de madame. Você sabe que criança negra começa a trabalhar muito cedo. Teve um diretor do Flamengo que queria que eu fosse para a casa dele ser uma empregadinha, daquelas que viram cria da casa. Eu reagi muito contra isso, então o pessoal terminou me trazendo de volta para casa. É a realidade de muitas mulheres, né, negras no Brasil, né? Esse início do trabalho logo cedo ainda como um restício, né, do período escravocrata. E trazendo mais um pouco sobre a vida de Lélia, ela foi formada em História e Filosofia pela hoje chamada UERJ, né, Universidade do Rio de Janeiro. Foi professora da rede pública no Rio de Janeiro e concluiu o mestrado em Comunicação Social. Fez doutorado em Antropologia e Política Social em São Paulo e dedicou-se às pesquisas sobre a temática de gênero e etnia. Foi professora universitária, lecionou cultura brasileira e foi chefa do Departamento de Sociologia e Política da PUC do Rio de Janeiro. E aqui um pouco sobre a atuação de Lélia, né, enquanto ativista. Ela, através do candomblé e da psicanálise da cultura afro-brasileira, assumiu sua condição de mulher e negra. Lélia foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Em 7 de julho de 78, em ato público, oficializou a entidade em nível nacional. E em seu manifesto denunciava a falácia do mito da democracia racial, reivindicava o fim da violência e da discriminação sofrida pelos negros cotidianamente.
além de exigir políticas públicas em benefício da comunidade afro-brasileira. Ela também foi uma militante incansável, atuou em diversas organizações, como o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, o IPCN, e o Coletivo de Mulheres Negras Nizinga, do qual foi uma das fundadoras. E em Salvador, ela também se fez presente na fundação do Grupo Olodum. Na política, sua importante atuação em defesa da mulher negra rendeu a Lélia a indicação para membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o CNDM. Atuou no órgão de 1985 a 1989. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e disputou vaga na Câmara Federal em 1982, alcançando a primeira suplência. Foi candidata e deputada federal em 1982. Em 1986, estava no Partido Democrático Trabalhista, por onde se candidatou como deputada estadual, também conquistando a suplência. E sobre a intelectualidade de Lélia, nos últimos anos de vida, ela estudava o que ela chamava de negros da diáspora, dando origem ao conceito de americanidade. Escreveu Festas Populares no Brasil, foi um livro premiado na Feira de Frankfurt, Lugar de Negro, em coautoria com Carlos Rasenwald, desculpem se a pronúncia não estiver correta, e 2 teses de pós-graduação, além de diversos artigos para revistas científicas e obras coletivas. Lélia também exerceu um papel fundamental na criação e ampliação do movimento negro contemporâneo. Em termos pessoais, seu grande orgulho foi servir como catalisadora dos anseios de uma parcela da juventude negra de Salvador, no final dos anos 70, a partir de um ciclo de palestras que ela realizou na cidade em maio de 78. E aqui uma fala de Luísa Barros sobre a Lélia. Este fato revela o que, para mim, foi o traço mais característico de Lélia, a capacidade ímpar de nos instigar com a exuberância de sua fala, nos inspirar com a luminosidade de sua personalidade. E ali a capa do livro, né? Saúde das Mulheres Negras, do qual Lélia também participa. Aqui, alguns principais livros de Lélia, né? Lugar de Negro e Festas Populares no Brasil. Encontra-se, tem ele disponível na internet, em sebos, para quem tiver interessado em aprofundar-se um pouco mais na leitura, né, sobre Lélia Gonzalez, tem essas opções. Pode passar. E Lélia também participou da ação da Marcha do Movimento Negro, realizada no dia 20 de novembro de 1983. E aqui é um trecho, né, que a gente vai ler daqui a pouco. Chama-se Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É um texto de 84. Pode passar, que a gente vai abrir o texto para ler ele na íntegra. Sim. Então, aqui um pouquinho, trouxe um pouquinho para vocês, né, sobre a vida e a obra de Lélia Gonzalez. E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse texto, tentar ler pelo menos a primeira parte do texto sobre racismo e sexismo na íntegra. Tá? Vamos compartilhar a tela. Só mais um instante. Bom, vamos iniciar então a leitura desse texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira.
Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa, onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas, e a gente foi se sentar lá na mesa. Só que estava tão cheia que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Só um minuto. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foram eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado, e era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se estavam ali, na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisas para gente da gente. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também quem mandou não saber se comportar. Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Pode rolar a página. Bom, continuando a leitura, a longa epígrafe diz muito além do que ela conta. De sair do que se percebe é a identificação do dominado com o dominador. Isso já foi muito bem analisado por um Fanon, por exemplo. Nossa tentativa aqui é a de uma indagação sobre o porquê dessa identificação. Ou seja, o que foi que ocorreu para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação e divulgação? Quais foram os processos que teriam determinado sua construção? O que é que ele oculta, para além do que mostra? Como a mulher negra é situada no seu discurso? O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós, o racismo se constitui como a sintomática
que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que sua articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Consequentemente, o lugar onde falaremos põe um outro, aquele que habitualmente vínhamos colocando em textos anteriores. E a mudança foi se dando a partir de certas noções que, forçando sua emergência em nosso discurso, nos levaram a retornar à questão da mulher negra numa outra perspectiva. Trata-se das noções de mulata, doméstica e mãe preta. Em comunicação, apresentada no Encontro Nacional da LASA, Latin America Studies Association, em abril de 1979, falamos da mulata, ainda que de passagem, não mais como uma noção de caráter ético, mas como uma profissão. Tentamos desenvolver um pouco mais essa noção em outro trabalho apresentado num simpósio realizado em Los Angeles, na UCLA, em maio do mesmo ano. Ali falamos dessa dupla imagem da mulher negra de hoje, mulata e doméstica. Mas ali também emergiu a noção de mãe preta, colocada numa nova perspectiva. Mas ficamos por aí. Nesse meio tempo, participamos de uma série de encontros internacionais que tratavam da questão do sexismo como tema principal, mas que certamente abriam espaço para a discussão do racismo também. Nossa experiência foi muito enriquecedora. Vale ressaltar que a militância política do movimento negro unificado era um fator determinante de nossa compreensão da questão racial. Por outro lado, a experiência vivida enquanto membro do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo nos permitiu a percepção de várias facetas que se constituiriam em elementos muito importantes para a concretização deste trabalho. E começaram a se delinear para nós aquilo que se poderia chamar de contradições internas. O fato é que, enquanto mulheres negras, sentimos a necessidade de aprofundar nossa reflexão em vez de continuarmos na reprodução e repetição dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais. Os textos só nos falavam da mulher negra numa perspectiva socioeconômica, que elucidava uma série de problemas propostos pelas relações sociais. Mas ficava e ficará sempre um resto que desafiava as explicações. E isso começou a nos incomodar. Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando em sua insistência. Nosso suporte epistemológico se dá a partir de Freud e Lacan, ou seja, da psicanálise. Justamente porque, como nos diz Jacques Alain Miller, em sua teoria da língua, o que começou com a descoberta de Freud foi uma outra abordagem da linguagem, uma outra abordagem da língua, cujo sentido só veio à luz com sua retomada por Lacan. Dizer mais do que sabe, não se saber o que diz, dizer outra coisa, não o que se diz. Falar para não dizer nada, não são mais, no campo freudiano, os defeitos da língua que justificam a criação das línguas formais. Estas são propriedades inelimináveis e positivas do ato de falar. Psicanálise lógica, uma se afunda sobre o que a outra elimina. A análise encontra seus bens nas latas de lixo da lógica. Ou ainda, a análise desencadeia o que a lógica domestica. Ora, na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim determina a lógica da dominação, caberia uma indagação via psicanálise. E justamente a partir da alternativa proposta por Miller, ou seja, por que o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes, nós sabemos, domesticar.
O risco que assumimos aqui é o ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infãs é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar e numa boa. A primeira coisa que a gente percebe nesse papo de racismo é que todo mundo acha que é natural, que negro tem mais é que viver na miséria. Por quê? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada: irresponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc. e tal. Daí é natural que seja perseguido pela política, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não trabalha, é malandro. Se é malandro, é ladrão. Logo, tem que ser preso naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou trombadinha, pois filho de peixe, peixinho é. Mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir rádio e ver televisão. Eles não querem nada, portanto, tem mais é que ser favelados. Racismo? No Brasil? Quem foi que disse? Isso é coisa de americano. Aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro acima de tudo. Graças a Deus. Preto aqui é bem tratado. Tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que quando se esforça, ele sobe na vida como qualquer um. Conheço um que é médico, educadíssimo, culto, elegante e com umas feições tão finas, nem parece preto. Por aí se vê que o barato é domesticar mesmo. E se a gente detém o olhar em determinados aspectos da chamada cultura brasileira, a gente saca que em suas manifestações mais ou menos conscientes, ela oculta, revelando as marcas da africanidade que a constituem. Como é que pode? Seguindo por aí, a gente também pode apontar para o lugar da mulher negra nesse processo de formação cultural, assim como para os diferentes modos de rejeição e integração de seu papel. Por isso, a gente vai trabalhar com duas noções que ajudarão a sacar o que a gente pretende caracterizar. A gente está falando das noções de consciência e de memória. Como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, a consciência se expressa como discurso dominante, ou efeitos desse discurso, numa dada cultura, ocultando a memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura. Por isso, ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar é sacar esse jogo aí das duas, também chamado de dialética. E no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para a nossa história ser esquecida, tirada de cena, e apela para tudo nesse sentido. Só que isso está aí e fala. Bom, essa é a primeira parte do texto. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir com a leitura. Podemos seguir, né?
Então, vou dar sequência aqui na leitura. A negativa. Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu tenente interventor. Essa aqui é uma letra de uma marchinha famosa de carnaval, feita pela Martinha Babo. Carnaval, Rio de Janeiro, Brasil. As palavras de ordem de sempre: bebida, mulher e samba. Todo mundo obedece e cumpre. Blocos de sujo, banhos à fantasia, frevos, ranchos, grandes bailes nos grandes clubes, nos pequenos também. Alegria, loucura, liberdade em geral. Mas há um momento que se impõe. Todo mundo se concentra, na concentração, nas arquibancadas, diante da TV. As escolas vão desfilar suas cores duplas ou triplas. Predominam as duplas. Azul e branco, verde e rosa, vermelho e branco, amarelo e preto, verde e branco e por aí afora. Espetáculo feérico, dizem os locutores. Plumas, paetês, muito luxo e riqueza. Imperadores, uiaras, bandeirantes e pioneiros. Princesas, orixás, bichos, bichas, machos, fêmeas, salomões e rainhas de Sabá. Marajás, escravos, soldados, sóis e luas, baianas, ciganas, havaianas. Todos sob o comando do ritmo das baterias e do rebolado das mulatas, que, dizem alguns, não estão no mapa. Olha aquele grupo de carro alegórico ali. Que coxas, rapaz! Veja aquela passista que vem vindo. Que bunda, meu Deus! Olha como ela mexe a barriguinha. Vai ser gostosa assim lá em casa. Tesão. Elas me deixam louco, bicho. E lá vão elas, rebolantes e sorridentes, rainhas, distribuindo beijos como se fossem bênçãos para seus ávidos súditos nesse feérico espetáculo. E feérico vem de fé, fada, na civilizada da língua francesa. Conto de fadas? O mito que se trata de reencarnar aqui é o da democracia racial, e é justamente no momento do rito carnavalesco que o mito é atualizado com toda a sua força simbólica. E é nesse instante que a mulher negra se transforma única e exclusivamente na rainha, na mulata, deusa do meu samba, que passa com graça fazendo pirraça, fingindo inocente, tirando o sossego da gente. É nos desfiles das escolas de primeiro grupo que a vemos em sua máxima exaltação. Ali ela perde seu anonimato e se transfigura na Cinderela do asfalto, adorada, desejada, devorada pelo olhar dos príncipes altos e loiros, vindos de terras distantes, só para vê-la. Estes, por sua vez, tentam fixar sua imagem, estranhamente sedutora em todos os seus detalhes anatômicos, e os flashes se sucedem, como fogos de artifícios eletrônicos. E ela dá o que tem, pois sabe que amanhã estará nas páginas das revistas nacionais e internacionais, vista e admirada pelo mundo inteiro. Isso sem contar o cinema e a televisão. E lá vai ela, feericamente luminosa e iluminada, no feérico espetáculo. Toda jovem negra que desfila no mais humilde bloco do mais longínquo subúrbio sonha com a passarela da Marquês de Sapucaí. Sonha com esse sonho dourado, conto de fadas, no qual a lua, te invejando, fez careta. Por que, mulata, tu não és deste planeta? E por que não? Como todo mito, o da democracia racial oculta algo para além daquilo que mostra. Numa primeira aproximação, constatamos que exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher negra, pois o outro lado do endeusamento carnavalesco ocorre no cotidiano dessa mulher, no momento em que ela se transfigura na empregada doméstica. É por aí que a culpabilidade engendrada pelo seu endeusamento se exerce com fortes cargas de agressividade. É por aí também que se constata que os termos mulata e doméstica
são atribuídos de um mesmo jeito. A nomeação vai depender da situação em que somos vistas. Se a gente dá uma volta pelo tempo da escravidão, pode encontrar muita coisa interessante. Muita coisa que explica essa confusão toda que o branco faz com a gente, porque a gente é preto. Para a gente que é preto, então, nem se fala. Será que as nossas avós, que as avós da gente, as mucamas, fizeram alguma coisa para eles tratarem a gente desse jeito? Mas o que era uma mucama? O Aurélio define. Mucama, do quimbundo, mucama, amásia, escrava. Substantivo feminino brasileiro, a escrava negra, moça e de estimação, que era escolhida para auxiliar nos serviços caseiros ou acompanhar pessoas da família e que, por vezes, era ama de leite. Parece que o primeiro aspecto a observar é o próprio nome, significante proveniente da língua quibunda, e o significado que nela possui. Nome africano, dado pelos africanos, e que ficou como inscrição não apenas no dicionário. Outro aspecto interessante é o deslocamento do significado no dicionário, ou seja, no código oficial. Vemos aí uma espécie de neutralização, de esvaziamento no sentido original. O por vezes é que, de raspão, deixa transparecer alguma coisa daquilo que os africanos sabiam, mas que precisava ser esquecido, ocultado. Vejamos o que nos dizem outros textos a respeito da mucama. June Hanner, em A Mulher no Brasil, assim se expressa. A escrava de cor criou para a mulher branca das casas grandes e das menores condições de vida amena, fácil e, na maior parte das vezes, ociosa. Cozinhava, lavava, passava ferro, esfregava de joelhos o chão das salas e dos quartos. Cuidava dos filhos da senhora e satisfazia as exigências do senhor. Tinha seus próprios filhos, o dever e a fatal solidariedade de amparar seu companheiro, de sofrer com os outros escravos da senzala e do eito e de submeter-se aos castigos corporais que lhe eram pessoalmente destinados. O amor para a escrava tinha aspectos de verdadeiro pesadelo. As incursões desaforadas e alvitantes do senhor, filhos e parentes pela senzala, a disfarçatez dos padres, a quem as ordenações filipinas, com seus castigos pecuniários e degredo para a África, não intimidavam, nem faziam desistir dos concubinatos e mancebias com as escravas. Mas, adiante, citando José Honório Rodrigues, ela se refere a um documento do final do século XVIII, no qual o vice-rei do Brasil, na época, excluía de suas funções de capitão-mor um homem que manifestara baixos sentimentos e manchara seu sangue pelo fato de ter se casado com uma negra. Já naqueles tempos, observa-se de que maneira a consciência, revestida de seu caráter de autoridade no caso, buscava impor suas regras de jogo. Concubinagem, tudo bem, mas casamento é demais. Ao caracterizar a função da escrava no sistema produtivo, prestação de bens e serviços da sociedade escravocrata, Stafiotti mostra sua articulação com a prestação de serviços sexuais. E por aí ela ressalta que a mulher negra acabou por se converter no instrumento inconsciente que paulatinamente minava a ordem estabelecida, quer na sua dimensão econômica, quer na sua dimensão familiar. Isso porque o senhor acabava por assumir posições antieconômicas, determinadas por sua postura sexual.
Como havia negros que disputavam com ele no terreno do amor, partia para a apelação, ou seja, a tortura e a venda dos concorrentes. E a desordem se estabelecia exatamente porque as relações sexuais entre os senhores e escravas desencadeavam, por mais primárias e animais que fossem, processos de interação social incongruentes com expectativas de comportamento que presidiam à estratificação em castas. Assim, não apenas homens brancos e negros se tornavam concorrentes na disputa das negras, mas também mulheres brancas e negras disputavam a atenção do homem branco. Pelo que os dois textos dizem, constatamos que o engendramento da mulata e da doméstica se fez a partir da figura da mucama. E pelo visto, não é por acaso que no Aurélio a outra função da mucama está entre parênteses. Deve ser ocultada, recalcada, tirada de cena. Mas isso não significa que não esteja aí, com sua malemolência perturbadora. E o momento privilegiado em que sua presença se torna manifesta é justamente o da exaltação mítica da mulata nesse entre parênteses, que é o carnaval. Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega sua família e a dos outros nas costas. Daí ela ser o lado oposto da exaltação, porque está no cotidiano. E é nesse cotidiano que podemos constatar que somos vistas como domésticas. Melhor exemplo disso são os casos de discriminação de mulheres negras da classe média, cada vez mais crescentes. Não adianta serem educadas ou estarem bem vestidas. Afinal, boa aparência, como vemos nos anúncios de emprego, é uma categoria branca, unicamente atribuível a brancas ou clarinhas. Os porteiros dos edifícios obrigam-nas a entrar pela porta de serviço, obedecendo instruções dos síndicos brancos, os mesmos que as comem com os olhos, no carnaval, ou nos obas-obas da vida. Afinal, se é preta, só pode ser doméstica, logo, entrada de serviço. E, pensando bem, entrada de serviço é algo meio maroto, ambíguo, pois, sem querer, remete a gente para outras entradas. Não é, seu síndico? É aí que a gente saca que não dá para fingir que a outra função da mucama tenha sido esquecida. Está aí. Mas é justamente aquela negra anônima, habitante da periferia, nas baixadas da vida, quem sofre mais tragicamente os efeitos da terrível culpabilidade branca. Exatamente porque é ela que sobrevive na base da prestação de serviços, segurando a barra familiar praticamente sozinha. Isso porque seu homem, seus irmãos ou seus filhos são objetos de perseguição policial sistemática. Esquadrões da morte e mãos brancas. Estão aí matando negros à vontade, observa-se que são negros jovens, com menos de 30 anos. Por outro lado, o que se veja quem é a maioria da população carcerária deste país. Cabe de novo perguntar, como é que a gente chegou a este estado de coisas, com a abolição e tudo em cima? Quem responde é um branco muito importante, pois é cientista social, chamado Caio Prado Júnior, num livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo, de 1976. Ele diz uma porção de coisas interessantes sobre o tema da escravidão. Realmente, a escravidão, nas duas funções que exercera na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares e muito simples.
A outra função do escravo, ou, antes da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um efeito menos elementar. Não ultrapassará também o nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar para o segundo plano aquele ato que afinal lhe deu origem. Depois que a gente lê um barato assim, nem dá vontade de dizer nada, porque é um prato feito. Mas vamos lá. Quanto aos dois fatores apontados e conjugados, é só dar uma olhadinha de novo no texto do Eliot. Ela dá um baile no autor, dentro do mesmo espaço discursivo em que ele se colocou. Mas nosso registro é outro. Vamos dar nossa chamadinha também. Pelo exposto, a gente tem a impressão de que branco não trepa, mas comete ato sexual e que chama a tesão de necessidade. E ainda por cima, diz que animal só tira sarro. Assim não dá para entender, pois não? Mas na verdade até que dá, pois o texto possui riqueza de sentido na medida em que é uma expressão privilegiada do que chamaríamos de neurose cultural brasileira. Ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma, porque isso lhe traz certos benefícios. Esta construção o liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Na verdade, o texto em questão aponta para além do que pretende analisar. No momento em que fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesmo. Nessa perspectiva, ele pouco teria a dizer sobre essa mulher negra, seu homem, seus irmãos e seus filhos, de que vínhamos falando. Exatamente porque ele lhes nega o estatuto do sujeito humano. Trata-os sempre como objeto, até mesmo como objeto de saber. É por aí que a gente compreende a resistência de certas análises que, ao insistirem na propriedade de luta de classes, se negam a incorporar as categorias de raça e sexo, ou seja, insistem em esquecê-las. E retomando a questão da mulher negra, a gente vai reproduzir uma coisa que a gente escreveu há algum tempo. As condições de existência material da comunidade negra remetem a condicionamentos psicológicos que têm que ser acatados e desmascarados. Os diferentes índices de dominação das diferentes formas de produção econômica existentes no Brasil parecem coincidir no mesmo ponto: a reinterpretação da teoria do lugar natural de Aristóteles. Desde a época colonial aos dias de hoje, percebe-se uma evidente separação quanto ao espaço físico ocupado por dominadores e dominados. O lugar natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por diferentes formas de policiamento que vão desde os feitores, capitães de mato, capangas, etc., até a polícia formalmente constituída. Desde a Casa Grande e do Sobrado até os belos edifícios e residências atuais. O critério tem sido o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente, das senzalas favelas, cortiços, invasões, alagados e conjuntos habitacionais. Dos dias de hoje. O critério tem sido simetricamente o mesmo, a divisão racial do espaço. No caso do grupo dominado, o que se constata são famílias inteiras amontoadas em cubículos, cujas condições de higiene e saúde são as mais precárias. Além disso, aqui também se tem a presença policial, só que não é para proteger, mas para reprimir, violentar e amedrontar.
Por aí que se entende por que o outro lugar natural do negro sejam as prisões. A sistemática repressão policial, dado o seu caráter racista, tem por objetivo próximo a instauração da submissão psicológica através do medo. A longo prazo, o que se visa é o impedimento de qualquer forma de unidade do grupo dominado, mediante a utilização de todos os meios que perpetuem a sua divisão interna. Enquanto isso, o discurso dominante justifica a atuação deste aparelho repressivo, falando de ordem e segurança sociais. Pelo visto, e respondendo à pergunta que a gente fez mais atrás, parece que a gente não chegou a esse estado de coisas. O que parece é que a gente nunca saiu dele. Basta a gente dar uma relida no que Hanner e Eliot disseram. Acontece que a mucama permitida, a empregada doméstica, só faz cutucar a culpabilidade branca porque ela continua sendo mucama com todas as letras. Por isso ela é violenta e concretamente reprimida. Os exemplos não faltam nesse sentido. Se a gente articular divisão racial e sexual de trabalho, fica até mais simples. Por que será que ela só desempenha atividades que não implicam lidar com o público? Ou seja, atividades onde não pode ser vista. Por que os anúncios de emprego falam tanto em boa aparência? Por que será que nas casas das madames ela só pode ser cozinheira, arrumadeira ou faxineira e raramente copeira? Porque é natural que ela seja a servente nas escolas, supermercados, hospitais e etc. e tal. E quando, como no famoso caso Marli, que tem sua contrapartida no caso Aésio e que no final deu no que deu, ela bota a boca no trombone, denunciando o que estão fazendo com homens de sua raça. Aí as coisas ficam realmente pretas e há que se dar um jeito. Ou se parte para a ridicularização, ou se assume a culpabilidade mediante a estratégia de não assumi-la. Deu para sacar? A gente explica. Os programas radiofônicos ditos populares são useiros e vezeiros na arte de ridicularizar a crioula que defende seu crioulo nas investidas policiais. Ela sabe o que vai acontecer a ele, né? O caso Aésio está aí a prova que se escutem as sessões policiais nesses programas. Afinal, um dos meios mais eficientes de fugir à angústia é ridicularizar, é rir daquilo que a provoca. Já o caso Marli, por exemplo, é levado a sério, tão a sério que ela tem que se esconder. É sério porque se trata do seu irmão, e não do seu homem. Portanto, nada melhor para neutralizar a culpabilidade despertada pelo seu ato do que os gestos de folclorizá-la, de transformá-la numa Antígona negra, na heroína única e inigualável. Com isso, a massa anônima de Marlise é esquecida, recalcada. E tudo continua legal nesse país tropical. Elementar, meu caro Watson. Aí, aqui traz um. É que eu não tenho esse parte aqui, mas é legal falar, né? Porque ela cita aqui dois casos de, de 1980, em Belfort Roxo, uma mulher negra de 27 anos, Marli Pereira da Silva, em plena ditadura militar, resolveram enfrentar os grupos de extermínio para afirmar que seu irmão, Paulo Pereira da Silva, de 19 anos, fora assassinado por policiais militares infiltrados nesse grupo. Sem temer as ameaças de morte, Marli esteve nas delegacias e batalhões tentando reconhecer os assassinos de seu irmão. Uma fotografia delas nos jornais da época destaca a mulher pobre e negra olhando firme para a multidão de policiais perfilados no pátio do batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, numa tentativa de reconhecer os assassinos. E aqui também tem uma explicação sobre o caso Aésio, que é um servente de pedreiro que morreu torturado na cela de uma delegacia na Barra da Tijuca em 79. Um caso bem similar que aconteceu há alguns anos atrás, né? O caso, como é que eu chamo o nome do rapaz? Na favela, na favela dos Estados Unidos. Sim, mudam-se os nomes. Amarildo, isso.
continua se perpetuando até hoje. Infelizmente, né? Bom, eu tenho só um instante. Bom, acho que até aqui deu para a gente ter uma boa noção do que se trata o texto. São 6h27. Alguém quer fazer algum comentário? Posso terminar de ler essa parte? Bom, vamos continuar então. Daqui a pouco a gente abre para comentários. É por aí que a gente entende porque dizem certas coisas, pensando que estão xingando a gente. Tem uma música antiga chamada Nega do Cabelo Duro, que mostra direitinho porque eles querem que o cabelo da gente fique bom, liso e mole, né? É por isso que dizem que a gente tem beiços em vez de lábios, fornalha em vez de nariz, e cabelo ruim, porque é duro. E quando querem elogiar a gente, dizem que a gente tem feições finas. E fino se opõe a grosso, né? E tem gente que acredita tanto nisso que acaba usando creme para clarear, esticando os cabelos, virando lady e ficando com vergonha de ser preta. Pura besteira. Se bobear, a gente nem tem que se defender com os xingamentos opa, que se referem diretamente ao fato de a gente ser preta. E a gente pode até dar um exemplo que põe os pingos nos is. Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras mulheres, um papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí que uma delas contou uma história muito reveladora, que complementa o que a gente já sabe sobre a vida sexual da rapaziada branca. Até não faz muita, até não faz muito. Iniciação e prática com as crioulas. É aí que entra a história que foi contada pra gente. Obrigada, Ione. Obrigada, Ione. Quando chegava na hora do casamento com a pura, frágil, inocente virgem branca, na hora da tal noite de núpcias, a rapaziada simplesmente broxava. Já imaginaram o vexame? E onde é que estava o remédio providencial que permitia a consumação das bodas? Bastava o nudente cheirar uma roupa de crioula que tivesse sido usada para logo apresentar os documentos. E a gente ficou pensando nessa prática, tão comum nos intramuros da Casa Grande, da utilização desse santo remédio chamado catinga de crioula, depois deslocado para cheiro de corpo ou simplesmente CC. E fica fácil entender quando xingam a gente de negra suja, né? Por essas e outras, também que dá vontade de rir quando a gente continua lendo o livro do seu Caio Prado Júnior. Aquele trecho que a gente reproduziu aqui termina com uma nota de rodapé, onde ele reforça todas as babaquices que diz da gente, citando um autor francês em francês, só que a gente traduz. O milagre do amor humano é que, sobre um instinto tão simples, o desejo ele constrói os edifícios de sentimentos os mais complexos e delicados. André Maurois. É esse milagre que o amor da senzala não realizou e não podia realizar no Brasil colônia. Grifos nossos. Pelo exposto, parece que nem Freud conseguiu definir neurose melhor do que André. Agora eu não sei se é Maurois, Maurois, sei lá, se é francês. Me desculpem a pronúncia, vai ficar Maurois, depois a gente procura a pronúncia certa. Quanto à negativa do seu Caio Prado Júnior, infelizmente a gente sabe o que ele está afirmando, esquecidamente. O amor da senzala só realizou o milagre da neurose brasileira graças a essa coisa simplérrima que é o desejo. Tão simples que Freud passou a vida toda escrevendo sobre ela. Talvez porque não tivesse o que fazer, né, Lacan? Definitivamente, Caio Prado Júnior detesta nessa gente. A única colher de chá que dá pra gente
é quando fala da figura boa da ama negra, de Gilberto Freire, da mãe preta da Bá, que cerca o berço da criança brasileira de uma atmosfera de bondade e ternura. Nessa hora, a gente é vista como figura boa e vira gente. Mas aí ele começa a discutir sobre a diferença entre escravo, coisa, e o negro, gente, para chegar de novo a uma conclusão pessimista sobre ambos. É interessante constatar como, através da figura da mãe preta, a verdade surge da equivocação. Exatamente essa figura para a qual se dá uma colher de chá é quem vai dar a rasteira na raça dominante. É através dela que o obscuro objeto do desejo, o filme de Buñuel, talvez, né? Buñuel, acaba se transformando na negra vontade de comer carne, na boca da moçada branca que fala português. O que a gente quer dizer é que ela não é esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais, como querem os brancos, e nem tampouco essa entreguista, essa traidora da raça, como querem alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela simplesmente é a mãe. É isso mesmo, é a mãe. Porque a branca, na verdade, é a outra. Se assim não é, a gente pergunta: quem é, quem é que amamenta, que dá banho, que limpa cocô, que põe para dormir, que acorda de noite para cuidar, que ensina a falar, que conta história e por aí afora? É a mãe, não é? Pois então, ela é a mãe nesse barato doido da cultura brasileira. Enquanto mucama é a mulher, enquanto Bá é a mãe. A branca, chamada legítima esposa, é justamente a outra, que, por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do Senhor. Não exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso, a mãe preta é a mãe. E quando a gente fala em função materna, a gente está dizendo que a mãe preta, ao exercê-la, passou todos os valores que lhe diziam respeito para a criança brasileira, como diz Caio Prado Júnior. Essa criança, esse infante, é a dita cultura brasileira, cuja língua é o português. A função materna diz respeito à internalização de valores, ao ensino da língua materna e a uma série de outras coisas mais que vão fazer parte do imaginário da gente. Ela passa para a gente esse mundo de coisas que a gente vai chamar de linguagem. E graças a ela, ao que ela passa, a gente entra na ordem da cultura exatamente porque é ela quem nomeia o pai. Por aí a gente entende porque hoje ninguém quer saber mais de babá preta. Só vale portuguesa. Só que é um pouco tarde, né? A rasteira já está dada. Bom, aqui a gente vai entrar num segundo texto. São 6h35 agora. Vou fazer uma pausa na leitura, abrir para comentários, depois a gente continua. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi lido? O que eu acho impressionante da leitura é que é um texto de 84, hein, gente? E parece tão atual, né? Como tem coisas que se perpetuam, né? Então, Carlos Pri, a Laís acho que caiu, né? Eu vou falar um pouco, voltando lá no texto, que é a questão da figura. Não sei se está dando para ouvir o som. Não estou ouvindo. Não está ouvindo?
Está saindo bem baixo o seu volume, Pri. Vê agora. Se melhorou. Melhorou? Tá baixo, Eu tá sou baixo. bem baixo. Muito baixo? Não está dando para ouvir nada? Pri, acho que se você tenta aumentar o seu volume, Vê se está dando para ouvir agora. Não? Nada, nada? está melhor. Está melhor? Sim. Então, eu vou falar sem o microfone mesmo. Então, voltando um pouquinho lá no texto, eu queria falar um pouco sobre essa questão dessa figura que a Lélia traz, né? Que é sobre a mucama. O lugar da mucama, da mulata no texto, né? E depois, mais para frente, quando ela fala que depois tentaram substituir, né? Por babás portuguesas, mas aí a rasteira já estava dada. Por quê? Através da figura da mucama, essa configuração social, inclusive quando ela traz essa questão falando dos valores, falando da língua, falando do português, que esse fenômeno de língua português que a gente tem aqui no Brasil, ele só ocorre aqui no Brasil. Os outros países africanos de língua portuguesa não falam esse português que a gente tem aqui. É um português diferente. Realmente é uma mistura de português com quimbundo, assim como a palavra mucama é do quimbundo, que a nossa maior influência linguística é do quimbundo, né? E já em Portugal também, português de Portugal é bem diferente do nosso. Mas essa figura da mucama, que é importantíssima para a construção da sociedade brasileira, é a figura que desperta tanto o amor como o ódio. Por quê? Dentro dessa neurose cultural brasileira, né, ela não gosta do negro, não gosta da negra, do negro, não gosta da gente, mas gostam daquilo que a gente produz. E no caso da mucama, gostavam muito e gostam até hoje, né, da figura da doméstica, que continua. A doméstica é a mucama, a contemporaneidade. Gostam do serviço, gostam do que ela faz dentro das casas, gostam da nossa cultura, gostam da nossa música, do nosso todo o repertório cultural que a gente traz, mas não gostam de nós, da nossa figura preta, né? Então é um fenômeno que eu não sei em outros países colonizados da América Latina como funciona, mas através de leituras eu acredito que funcione quase da mesma maneira, mas que cria, assim, um desequilíbrio psicológico para a gente, enquanto povo preto, que está aqui na diáspora, que eu não sei se é reversível. Eu não sei se isso é reversível para nós, ou se será, né, mais um tempo adiante. E quanto tempo será preciso para isso, né? Mas é isso. Depois, outro ponto que chama bastante atenção na leitura da Lélia é a questão do genocídio da população negra, que esse texto que a Adriana leu, ele vem de 79, 1979, e aí traz a história da Marli, traz a história do Aécio, que são histórias que continuam presentes no nosso dia a dia e que a gente é só abrir aí, ligar a TV, agora não se abre mais jornal, né? É só você ligar a TV ou abrir o Instagram, suas redes sociais, você vai ver casos e mais casos semelhantes a esse, né?
Então, esses dois pontos que eu gostaria de destacar por hora. Obrigada pela sua observação muito pontual. Carlos, quer fazer alguma colocação? Não, acho que foi bem colocado aí, né? Bem refletido, né? Essa questão da mucama, a questão do extermínio, né? Eu acho que a Pri colocou bem aí. Verdade, a Pri contextualizou muito bem aqui o que a gente, né, separou para a leitura de hoje, né? E é isso que a Priscila passou, chama atenção, né? Com um texto de 40 anos atrás, né? O quanto disso ainda se reflete nos dias de hoje, né? Essas situações da nossa sociedade, né? A gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas em algumas coisas a gente ainda está engatinhando, né? Isso que a Pri falou, acho que é muito real, muito verdadeiro, né? Será que um dia a gente vai conseguir sair dessa neurose, né, Pri? Pra gente que está aqui, né? Eu acho que uma das principais questões que ela coloca aí, né? Negro, diaspórico, sociedade brasileira, será que um dia a gente vai conseguir sair disso? Né? A gente está aqui lutando para isso, né? Esse espaço de Não, eu acho assim, quando você fala se a gente vai sair dessa, né? Eu acho que uma das principais questões que ela coloca, né, e que está viva até hoje, essa questão da apropriação, essa questão vamos dizer assim, da mentira do Ocidente, né? Que o Ocidente continua a criar essa mentira e nós somos os propagadores dessa mentira, né? Dentro da nossa comunidade. E essa dificuldade que nós temos de enfrentar a nossa realidade enquanto povo negro, né? A gente sofre um processo, continua sofrendo um processo de genocídio, que ela vem colocando, até hoje, né? Nesse sentido, não houve nenhum avanço para a nossa comunidade. Houve, sim, um crescimento de uma classe média negra, que vai se afastando cada vez mais da comunidade negra e cada vez mais fechando os olhos para esse absurdo que é essa questão de genocídio da nossa juventude. Tanto é que vários casos de genocídio que acontecem pelo país e essa classe média que se diz forte, empoderada, negra, né, não faz nada, se silencia. Hoje nós temos TV, nós temos mídia, nós temos influenciadores, né, que poderiam estar revertendo essa situação, tá dando um destaque maior, né, para essa questão do genocídio da juventude negra, pela questão do racismo, pela questão do aparelhamento da polícia militar, né, nesse sentido do racismo, essa visão nazista, porque a nossa polícia militar, ela não é só racista, ela é nazista. É uma polícia SS, é nazista, né? E a gente trata isso com naturalidade. A cara desses caras, você vê um nazismo puro, né? E não é só a polícia militar, é o sistema judiciário. Tanto que esse sistema judiciário nazista, quando um dos seus
policiais cometem qualquer crime de racismo, isso aquilo, é o caso do João Pedro, né, o crime de assassinato do João Pedro, do menino lá do Rio de Janeiro, absolve, né, esses policiais naturalmente, né, para que eles continuem cometendo e dando exemplo para outros policiais que eles podem cometer esses crimes contra a população negra, que eles não vão ser punidos. Enquanto isso, em contraposição, as nossas referências, as nossas influencers se silenciam, né? Então, o caso, por exemplo, a gente vê na mídia, o caso da Isa, né, essa semana, foi muito maior do que o caso de João Pedro, que não teve nenhum tipo de visibilidade nas redes sociais. E a gente preocupado, né? Quem traiu quem, e, sabe? Isso é empoderamento da mulher negra, né? E a mãe, né, dessas crianças que são mortas diariamente, constantemente, em nossas comunidades, né, de todo o Brasil. Né? A gente consegue ter uma visibilidade maior no Rio de Janeiro, mas isso ocorre em todo o Brasil, em todo momento. Né? É no Rio de Janeiro, é em Salvador, é em Recife, é nas pequenas cidades, pequenas comunidades, é nos quilombos, né? E a gente vê isso com naturalidade. E Leila já chama a atenção disso daí, né? Há 40 anos atrás, né? E quando a gente lê isso daí e faz essa relação com a nossa realidade de hoje, a gente vê assim, nossa, a gente não evoluiu nada, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda a conquista, entre aspas, né, de direitos. Né? A gente não tem direitos. Né? A gente viu isso ontem na Câmara Federal, em relação aos partidos políticos, fazendo acordo vergonhoso, porque não cumpriram, né, uma regra que foi criada, que eles assinaram, que era a porcentagem de negros e mulheres como candidatos. Inclusive partido de esquerda, que não é mais de esquerda. Né? Isso não é esquerda, né? Isso daí, há muito tempo eu venho dizendo, né? Desde que eu era do PT, há 40 anos atrás, né, que eu falava, o PT não é partido de trabalhador, porque se fosse, estava cheio de trabalhador aqui. É um partido de empresário. Sempre foi. Sempre defendeu isso. É só ver as relações de poder que esse partido colocou, por exemplo, nos municípios. Não eram trabalhadores, eram empresários. Né? Então, esse discurso do Ocidente, né, essa mentira do Ocidente, a gente propaga. A gente continua propagando. Né? E quem sofre mais, como está sendo denunciado aí desde de sempre, né? E essa leitura foi boa por isso, é nossa comunidade que não tem voz, que não tem direito, que a polícia chega, entra dentro de casa, né? Ela coloca sobre o Esquadrão da Morte, né? A gente presencia isso no Rio de Janeiro. A gente presenciou isso agora na Baixada Santista, né? Quando esses caras, né, esses nazistas, porque isso é coisa de nazista, isso não é polícia, é nazista, entraram e assassinaram, né, quem eles quiseram, quem eles viram na frente. E depois eles criaram o argumento que foi resistência, né? Ou que o cara lá que estava lá sentado, lá, né, deficiente, se levantou e bala nele, né? E, né, era muleta. Aí, quando foram ver que era muleta, né, acharam que a muleta tinha aquele negócio de nazista, né? Coloca a arma na muleta e vai atirar em mim. Então, assim, a gente naturaliza o nosso genocídio. E isso que a gente tem que cobrar dos nossos influencers. A gente não tem que cobrar dos nossos influencers
se ele engordou, se ele emagreceu, quem traiu, quem não traiu, né? A gente tem que cobrar isso. O que você está fazendo pela nossa comunidade de real? Né? A gente, como dizia o Titã, né? A gente não quer só comida, né? Então, a gente não quer só cesta básica lá para a nossa comunidade, né? Aparecer no final do ano com o caminhão cheio de cesta básica. A gente quer políticas públicas, né? A gente quer dividir o poder. E quando a gente fala em dividir o poder, fala assim, a gente não quer vingança? A gente quer vingança, sim. Porque cansamos. Tem que querer, é nosso direito de querer vingança. Né? É nosso direito de querer o poder. Porque quando os brancos fazem isso, todo mundo acha, ai, que beleza. Quando os Estados Unidos saem lá, as tropas dos Estados Unidos saem lá da América do Norte e invadem o Oriente Médio, todo mundo acha natural. Quando Israel genocida a população palestina, todo mundo acha natural. E isso é um movimento, não é neonazista, é nazista. E tem uma continuação de 1945, que foi o auge desse nazismo, e que se espalhou pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E como traz Lélia, a gente também quer ter voz, a gente quer ser ouvida, né? A gente quer ter o nosso lugar de fala, nosso lugar de ação, nosso lugar de atuação, né? Você trouxe aí a questão dos influencers, né, Carlos? Que eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo também eu fico pensando, né? O quanto a gente também está fechado numa bolha, né? O quanto a gente precisa expandir essa comunicação, né? A gente precisa conscientizar os nossos, sim, né? Criar essa consciência, mas a gente também precisa furar a bolha, sabe? Enquanto for, a gente tem que ser a gente pela gente, mas a gente precisa também de mais gente nessa luta, né? A gente precisa também que a população branca se conscientize, né? E como diz uma leitura que a gente fez há muito tempo atrás das atitudes que é ser antirracista, né? Então, assim, não basta a pessoa simplesmente ouvir tudo, ficar ali, tem que ser levado adiante, tem que, né, falar com os colegas, com quem está próximo, furar a nossa bolha, e, né, levar essa palavra, essa comunicação, essa luta adiante, né? As obras aqui do Espaço da Arte Africana, isso aqui fica um convite, né, para quem quiser fazer parte do clube, vir aqui presencialmente, curtir aqui com a gente, conhecer o espaço do museu, tem a loja também, tem várias atividades culturais aqui, então, além do clube de leitura, tem as oficinas de dança, tem o museu para serem visitados, venham conhecer também o espaço da loja Arte Africana. Bom, falta alguns minutinhos para a gente encerrar. Se eu só ajeitar aqui o celular, a gente finaliza a leitura de hoje. Só um instante. E reforçando o convite, venham conhecer aqui o nosso museu, venha presencialmente. Eu estou aqui em cima, aqui no museu, elas estão lá embaixo na loja. Venha aqui conhecer pessoalmente nosso museu, conhecer nossas atividades. Tem espetáculo de dança, tem curso de dança, tem o coletivo de leituras. Né? Participem e venha fortalecer esse espaço. Né? Venha
que é um espaço de reflexão, é um espaço de arte, cultura e também, né, de denúncia, porque isso aí também é uma denúncia que a gente não está aqui silenciando, né, sobre essa questão da nossa sociedade, né, essa sociedade racista, hoje uma sociedade não só racista, mas nazista, que a gente vive no Brasil, e que a esquerda silencia, né? Trata como se fosse natural, como se fosse uma disputa política partidária. E a gente já não está mais nesse momento. A gente já está num momento crítico, né? Um momento que um ladrão de joias milionário está solto, enquanto uma dona de casa que rouba um pacote de bolacha para sustentar suas crianças é presa e pega 4, 5 anos. Né? Enquanto uma família, né, de estelionatários, ladrões, né, de tudo que se possa pensar em desonestidade, continua solta, sorrindo, né, inclusive dessa justiça que deveria prendê-los, né, e a gente tem uma mídia que é cúmplice, né, uma grande mídia que é cúmplice, porque vive disso, vive da corrupção, vive da morte do nosso povo. A Globo se sustentou por isso durante esses anos que elas têm aí. Né? Ela ajudou o governo militar. Né? Ela estruturou a mentira do governo militar. Né? E até hoje a gente não tem um museu sobre a ditadura militar nesse país. Né? Que é necessário ver o que esses militares fizeram com o nosso povo, né? Com a nossa população, principalmente a população negra, né? Que foi exterminada, né? Foi genocidada durante esse período. Né? E isso não se coloca. O que se coloca, por exemplo, é a tortura militar que os militares fizeram com a classe média, com a classe alta, mas nunca se fala do trabalhador. Porque esse não foi torturado, esse foi morto na fonte. Né? Esse não teve a chance nenhuma de sobreviver e contar sua história. Né? Ele foi morto na fonte. E tudo isso eu penso que é função de um espaço como esse, né? Um espaço de arte, um espaço de reflexão, para que essas coisas não mais ocorram e que esse país realmente divida o poder com o nosso povo e com quem construiu realmente esse país. Eu estava vendo, olha só, que tem uma exposição sobre a imigração italiana, e o cara dizendo, foram os italianos que construíram esse país. Quando? Nunca. Né? Eles vieram expulsos da própria terra. Nós não viemos expulsos da nossa terra. Nós fomos sequestrados para construir esse país, para construir essa língua, para construir essa cultura, para construir esse ambiente social. Quando eles chegaram, eles encontraram já tudo pronto. Inclusive com terras que foi doada a eles, né? Enquanto nós, quando saímos da escravidão, foi com uma mão na frente e outra atrás. E se hoje nós temos uma casa ou um barraco, é uma conquista muito grande, porque o objetivo deles era nos exterminar. Né? Então, quando você vê, né, qualquer exposição europeia, de povos europeus, seja italiano, seja alemão, seja isso ou aquilo, eles se colocam como se fossem gigantes, se fossem criadores de tudo, se fosse a civilização. E é muito pelo contrário. Essa civilização, né, quase destruiu esse mundo várias vezes. Quase se destrói a Europa várias e várias vezes. Olha quantas guerras tem na Europa. Né? E aí vamos discutir a questão da África. Quantas guerras nós criamos na África? Né? Nenhuma. As guerras são criadas por eles.
né? Então, são povos destruidores. E isso a gente tem que falar, porque eles chegam no nosso continente africano, roubam as nossas filosofias, roubam a nossa espiritualidade e a nossa arte e cultura e se apropriam como se fosse deles. E depois vende para nós, né? E a gente compra, né, com maior prazer. É isso. Boa noite. Pode falar, Adriana, pode falar, Pri. Obrigada, Carla, pela sua colocação, pela sua fala. Bom, gente, antes de encerrar, vou ler só mais um trechinho aqui que fala sobre a africanização da cultura, também desse texto do Artigo da Lélia, e diz o seguinte: muita milonga para uma mironga só. Só uma palavra me devora, aquela que o coração não diz. Texto de Abel Silva. Quando se leem as declarações de um Dom Avelar Brandão, arcebispo da Bahia, dizendo que a africanização da cultura brasileira é um modo de regressão, dá para desconfiar. Porque, afinal de contas, o que está feito, está feito. E o bispo dançou aí. Acordou tarde, porque o Brasil já está e é africanizado. E aí é só para dar um gostinho para vocês procurarem esse texto na internet. É muito interessante. Aqui a gente leu um trechinho só da publicação desse texto da Lélia Gonzalez, mas tem um texto na íntegra, dá para baixar em PDF. Esse texto também está dentro do livro. Deixa eu ver se eu consigo abrir a capa aqui. Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano, da editora Azar. Isso aqui a gente encontra também em livrarias, em sebos. Então procurem, leem Lélia. Acho que ela traz muita coisa interessante, principalmente sobre esse recorte de gênero e raça, né, sobre o Brasil. Dá para a gente fazer muitas reflexões sobre a nossa sociedade a partir da leitura de Lélia, né? E quero agradecer a todos que estiveram presentes. Quem for ver o vídeo e fazer a leitura mais tarde também, que possa se contemplar com a leitura de hoje. E convidando vocês para vir participar do nosso encontro, que é mensal, né? Todo mês a gente faz. Geralmente no primeiro sábado do mês, tá? Esse a gente fugiu porque teve um feriado aí no meio. Então, geralmente no primeiro sábado do mês a gente faz esse encontro e faz a leitura de um autor ou autora, né, importante para a nossa literatura, de algum pensador negro. A gente sempre traz aqui essas figuras, né, que a gente precisa dar protagonismo, né, para os nossos autores, para as nossas leituras, para as nossas produções de pessoas negras, né? Então, deixo novamente o agradecimento e o convite para vocês conhecerem o espaço Loja Arte Africana. Regina entrou. Regina, boa noite, Regina. Boa noite. Regina entrou, a gente está finalizando. Então, perdão, aí é que eu não consegui entrar antes. Eu estava achando que ia começar só agora. Ah, mas imagine, sem problema. Ficou gravado, tá? Nosso encontro de hoje está gravado. Em breve o Carlos vai poder disponibilizar para vocês fazerem a leitura. Hoje a gente leu um texto sobre Lélia Gonzalez, que eu estava dizendo agora que ele está disponível, tem em PDF, que é sobre racismo e... Vou abrir aqui. Racismo e sexismo na sociedade brasileira, acho que esse é o nome na íntegra do texto, né? Está disponível na internet para quem quiser se aprofundar e fazer a leitura. A gente leu uma parte do texto hoje, que é um artigo longo, que está também dentro desse livro que eu acabei de citar aqui, que é por um... Opa, vou abrir aqui de novo, peraí. Só porque eu falei do livro, agora a capa não quer abrir. Agora abriu. Por um feminismo afro-latino-americano, de Lélia Gonzalez. Esse texto que foi lido hoje também está contido nessa organização, nesse livro, organizando alguns textos de Lélia, tá? Que está disponível aí, tem sebo, tem livraria,
à disposição para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a leitura, sobre a obra de Lélia Gonzalez. Então, novamente, deixando meu agradecimento. Se alguém quiser fazer mais algum comentário para finalizar. Pri, Carlos. Eu quero agradecer a todos que participaram, direta e indiretamente, e deixar o convite aberto aí mais uma vez, né? Quem quiser participar, todo primeiro sábado do mês, para a gente fazer as leituras e refletir juntos e dar uma crescida, né, gente? Porque quando a gente lê, a gente abre horizontes, e é sobre isso, tá bom? Obrigada, gente. Desculpa o Então é horário, isso. mas eu vou ver direitinho o vídeo. Imagine, Regina, seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Nos encontraremos, então, em agosto. Estaremos aqui novamente com uma nova leitura. Laila está aí? Não. A Laila, acho que caiu a conexão dela. Então, agradecendo a todos vocês e desejando boa noite e até o nosso próximo encontro.